Em um evento em Campos do Jordão, Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, confirmou que o candidato bolsonarista ao Senado em 2026 pelo estado de São Paulo será o Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu já vim alertando isso aqui há um certo tempo, porque diferente do que muita gente acha, que o Bolsonaro vai meramente lutar para tentar reverter a sua inelegibilidade, eu já disse que na verdade o plano para eles em 2026 é ampliar a bancada dentro do Senado Federal, porque lá eles poderão colocar em prática um instrumento que existe na Constituição chamado freios e contrapesos para poder, entre aspas, frear os avanços do STF. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que aparece aqui no alto do vídeo para vocês. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Lembra vocês que eu já falei aqui no canal algumas vezes sobre os planos do Bolsonaro e do bolsonarismo para 2026. A gente sabe que hoje dentro do Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, quando está com as cadeiras todas ocupadas ali, o PL tem cerca de 99 parlamentares, mas atualmente está com 95. E lá no Senado Federal, a bancada do PL, só de deputados ligados ao PL, hoje é de cerca de 13 parlamentares, fora a bancada de bolsonaristas, que no Senado Federal, inclusive, tem uma proporção mais firme, mais pesada talvez, que em comparação à Câmara dos Deputados. Por quê? A gente consegue somar aqui hoje, aproximadamente, tá? Cerca de 24 senadores bolsonaristas dos 81 senadores que tem no Congresso Nacional, aproximadamente 16 governistas e 41 que se dividem ali, né, entre governo e oposição. Então isso aqui é uma coisa importante para se atentar, porque quando eu falei para vocês que eu não acreditava que a Michelle seria candidata à presidência da República em 2026, eu expliquei para vocês que eu não acreditava nessa candidatura da Michelle por alguns motivos. Entre estes motivos estaria o de que o Bolsonaro tem planos de ampliar a bancada no Senado, porque se você tem, por exemplo, 27 senadores bolsonaristas no Senado Federal, você consegue abrir quantas CPIs você quiser, entre aspas, desde que um terço dos parlamentares assinem, ou seja, é mais fácil você conseguir 27 assinaturas em um universo bolsonarista no Senado Federal, que seria um terço dos parlamentares para abrir uma CPI, do que você conseguir um número similar, né? Acho que cerca de 271, que é o que tem de se ter. Deixa eu só calcular aqui para ver, aproveitar aqui. Deixa eu fazer esse cálculo aqui na Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados são 513 deputados dividido por 3, 171 parlamentares. Se a gente sabe que a bancada bolsonarista é grande, mas mesmo assim teria uma resistência maior, digamos assim, na Câmara dos Deputados para algumas coisas. No Senado Federal não, porque eles não dependeriam, entre aspas, de ninguém para assinar a lista. Eles mesmos conseguiriam preencher as 27 assinaturas para abrir CPI. Além da principal causa, que é o quê? O instrumento que a gente chama constitucionalmente de freios e contrapesos, né, que é o instrumento que impede que um poder ultrapasse o limite do outro. Não tem acontecido isso no Brasil, como eles têm dito em relação ao poder judiciário. Ao contrário, o poder executivo, quando o Bolsonaro esteve na presidência da República e atualmente, inclusive, o poder legislativo, com a presença dos bolsonaristas, é que tem tentado ultrapassar o limite do poder executivo e ultrapassar o limite do poder judiciário, e não o oposto. E aí o que é que eu falei aqui em algumas oportunidades já? Que a tendência é que a Michelle seja candidata ao Senado em Brasília, tá, no Distrito Federal, para ser mais específico, e o Eduardo Bolsonaro seja o candidato do PL em São Paulo. E aí muita gente diz que isso não seria possível, que o Bolsonaro poderia lançar outro nome, que o risco do Eduardo Bolsonaro não ser eleito era muito grande, e eu tenho que concordar com vocês, o risco do Eduardo Bolsonaro ser derrotado é grande. Mas a gente precisa lembrar que o estado de São Paulo, lamentavelmente, ainda tem muito bolsonarista e é governado por um bolsonarista, o Tarcísio de Freitas, que tem o apoio da grande mídia, não só local,
como nacional também, em várias redações aí o Tarcísio é visto como um bolsonarista moderado, né? Um bolsonarista mais educadinho, que não fala caralho, fala caramba, que não fala FDP, que fala filho de um bastardo. É basicamente isso que diferencia o Tarcísio do Bolsonaro, né? Basicamente a hermenêutica das palavras, né, a interpretação das palavras, a semântica das palavras, é basicamente isso que eles querem tentar trazer para o Tarcísio mais moderado. E aí, um evento que aconteceu agora em Campos do Jordão, Valdemar da Costa Neto anunciou que o Eduardo Bolsonaro será o candidato do PL em São Paulo em 2026. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro será nosso candidato a Senado ou a senador, afirma Valdemar da Costa Neto. O presidente do PL disse ainda que filho de Bolsonaro será o mais votado do país. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou em um evento lá em Campos do Jordão que o deputado federal Eduardo Bolsonaro será o candidato do partido ao Senado em São Paulo em 2026. O nosso candidato a senador daqui a 2 anos, isso é o futuro, afirmou Valdemar. Não tem ninguém que trabalhe mais no partido, não tem um político no Brasil que se dedique mais à causa como Eduardo Bolsonaro. Nunca vi isso na minha vida. E quando ele fala se dedicar à causa, eu acho que é se dedicar à causa golpista, né? Atualmente, o resultado do Eduardo Bolsonaro não foi tão bom lá em São Paulo. Se você olhar a eleição de 2022, ó, esse aqui é o índice, né, dos 10 mais votados de 2022. Em primeiro lugar aparece o Guilherme Boulos, em segundo lugar aparece a Carla Zambelli e em terceiro lugar que aparece o Eduardo Bolsonaro. Ou seja, ele teve quase 300 mil votos a menos que a deputada Carla Zambelli. Porém, em 2022, o Bolsonaro conseguiu eleger o Marcos Pontes, né? Ele teve ali 49% dos votos apurados e cerca de 36% dos votos foram dados para o Márcio França. Mas ele tinha um fator favorável em 2022 que agora ele não vai ter. Primeiro, o pai dele estava no governo. Segundo, a fábrica de fake news estava funcionando a todo vapor e, inclusive, o governo usava a máquina para beneficiar os seus aliados. Agora, além de ele não contar com a máquina pública, os índices econômicos do Brasil de desenvolvimento social sob a gestão do governo Lula são infinitamente melhores que o do Bolsonaro e quando chegar no período da eleição, isso vai ser explorado. E outro fator pode ser determinante também para esse problema lá em 2026 para Eduardo Bolsonaro, a eleição do Guilherme Boulos, né? O Guilherme Boulos pode ser eleito prefeito de São Paulo, fazer uma boa gestão, confrontar-se ali com o Tarcísio e em 2026 ter ali uma luta ferrenha para ver quem governa o estado, se Tarcísio ou um outro candidato ligado à esquerda e quem sabe também um partido mais moderado ligado ao centro consiga eleger um nome e a esquerda consiga eleger outro, já que em 2022 a gente vai ter ali aproximadamente não, serão 2 vagas para o Senado em cada estado. Eu fiz uma animação aqui para mostrar para vocês uma coisa que muita gente está ignorando, tá? Que é isso aqui, ó. Hoje a bancada do Senado bolsonarista é basicamente composta, né, por PL, progressista, republicanos e Novo. Esses deputados, esses senadores somados têm 24 votos, tá? Para conseguir uma CPI precisariam de 27, ou seja, mais 3 nomes. Só que no pleito de 2026, desses 24 senadores bolsonaristas, 10 irão disputar a reeleição. Então pode ser que alguns desses 10 não sejam eleitos, mas a tendência é que, pelo menos no meu cálculo, né, é que o Flávio Bolsonaro seja reeleito e que a Michele Bolsonaro seja eleita pelo Distrito Federal. Então, na pior das hipóteses, o PL vai sair do próximo pleito com no mínimo 16 cadeiras. O PL não, perdão, os bolsonaristas sairão com no mínimo 16 cadeiras, porque atualmente o cenário é esse, né? 13 cadeiras do PL, 6 cadeiras do PP, 4 cadeiras do progressista, do republicanos, perdão, e 1 cadeira do Novo, que é do Eduardo Girão. Quando a gente bota aqui pro lado, né, para ver como é que tá a consolidação, deixa eu só voltar um pouco aqui para vocês, a consolidação de como é que ficariam os votos no Senado, hoje ficaria assim, tá? Cerca de 16 senadores seriam abertamente governistas, 24 senadores abertamente bolsonaristas e 41 senadores neutros, entre aspas, né? Que eu botei neutros ali porque são de partidos que, apesar de não estarem em tese na base do governo, votam com o governo, ou outros que até estão na base do governo, mas não votam sempre com o governo. Então seriam partidos neutros, né? Partidos como, por exemplo, o MDB, que você tem senadores como Alessandro Vieira, que é bolsonarista, mas que está lá no MDB, e que em tese o MDB vota com o governo Lula. Você tem o PSD também, que você tem ali parlamentares dentro do partido que são ligados ao bolsonarismo também, ou a uma direita em tese,
próxima do bolsonarismo, e outros tantos partidos também, né? Podemos também, são alguns partidos que se alegam aí não bolsonaristas e que casualmente estão com Bolsonaro ou estão com Lula, tá? Então, esta seria a configuração hoje do Senado Federal. E a gente precisa lembrar que na última eleição para o Senado, tá? A votação foi apertada, foi essa aí, ó. Rodrigo Pacheco teve 49 votos e Rogério Marinho, deputado bolsonarista, teve 32 votos. Então, me preocupa muito esse pensamento de muita gente só de que é o que aconteceu em 2022, né? Só se preocupar com o poder executivo, se preocupar com o poder executivo, ignorar o poder legislativo e a gente ter essa ampliação no Senado das bancadas bolsonaristas. Aqui tem até a lista que eu vou deixar para vocês, ó, de parlamentares que vocês podem saber quem são, ó, tá aqui, ó. Eu vou deixar no primeiro comentário fixo, tá? Cada bancada e quem vai disputar a reeleição em 2026, tá? Alessandro Vieira é um, por exemplo, que não deverá ser reeleito. Ele tá muito queimado aqui em Sergipe, ele foi eleito com a bandeira do bolsonarismo em 2018, mas depois buscou ficar meio lá e meio cá com o bolsonarismo, então hoje ele não venceria a eleição de novo. Eu acredito que ele não será reeleito, tá? Mas aí você pega o PL aqui, tem o Flávio, o Carlos Portinho, né? O próprio Rogério Marinho, figuras que vão disputar a reeleição em 2026. Então, isso é um sinal de alerta que precisa ficar ligado para que o Partido dos Trabalhadores e a esquerda como um todo, PSOL, Rede, PDT e outros tantos partidos, entendam que a gente tem de focar não só nas eleições para os cargos do Executivo, né, prefeitura, governo estadual e presidência da República, mas também para os cargos do Legislativo, Câmara de Vereador, Assembleia Estadual, Câmara Distrital, Senado Federal e Congresso Nacional na Câmara dos Deputados. Então não podemos ignorar isso. Mas eu queria a sua opinião. Se a eleição fosse hoje em São Paulo, para o Senado Federal, você votaria em quem? Levando em consideração que a gente teria ali supostamente o Haddad contra o Eduardo Bolsonaro, ou o Márcio França contra o Eduardo Bolsonaro. Quem é que você estaria apto ali a votar? Comenta aqui embaixo. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certa a coisa errada. Patativa do Assaré. Até o nosso próximo vídeo.